Olá, bom dia. Dando continuidade nas nossas meditações na Palavra de Deus, eu vou ler o Salmo 33, nos versos 13 a 19, e dizem assim: O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nesse trecho há um detalhe muito rico no, na opção do salmista, do poeta, em falar sobre o cuidado do Senhor, que é essa atenção que ele dá aos olhos do Senhor. São olhos que testemunham o que acontece na vida das pessoas. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. E esses olhos do Senhor fazem distinção entre dois tipos de pessoas. Pessoas que confiam e que colocam a sua esperança e sua expectativa no poder que tem, nos recursos de que dispõem, e pessoas que esperam no Senhor. Os olhos do Senhor atentam para isso. E o texto nos diz que a consideração que surge dessa observação atenta do Senhor é de que não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. Não são os recursos, não são os poderes, não são as condições das circunstâncias ou que fruto de alguma vitória, de algum sucesso na vida que podem garantir a segurança da nossa vida, mas é o Senhor. Então aqui uma clara oposição entre aqueles que confiam no seu poderio, que confiam naquilo que conquistaram, que confiam nas condições de que gozam, e há aqueles que confiam no Senhor. No texto nos diz que os olhos do Senhor, um olhar especial, um olhar cuidadoso, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Embora Deus observe a todos, embora os olhos do Senhor estejam sobre todos, de uma forma especial, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. É muito consolador sabermos que, se confiamos em Deus, o seu olhar misericordioso está sobre nós e Ele cuida de nós. Quero compartilhar aqui uma experiência, eu acho até um tanto engraçada, mas também muito valiosa, uma experiência particular. Certa vez eu estava um pouco ansioso com algumas questões e aquilo estava atrapalhando um pouco a minha paz, vamos dizer assim. E na época eu era aluno da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e era um período de recesso, alguma coisa assim, e eu não tinha necessidade de frequentar as aulas naquele período assim, mas havia atividade na universidade. Como eu estava muito ansioso em casa com aquela questão que estava me incomodando, eu resolvi ir até o campus. Lá tinha uma área muito sossegada, um lago, com gramado e tudo. Eu disse, eu vou para lá e vou orar e certamente Deus vai aquietar o meu coração. Então, era um trajeto longo. Eu morava em Olinda e a universidade fica, né, em Recife, já assim, no limite do município. Então, era um trajeto bastante longo e eu fui
de ônibus e metrô. Então eu sentei no ônibus assim e do meu lado sentou um homem e eu tirei um folhetinho evangelístico e entreguei para ele. E esse rapaz me cumprimentou de uma forma que eu identifiquei que ele era um crente pentecostal. E a gente começou a conversar e ele me falou a denominação que ele participava. E aí eu criei aquela expectativa. Quem sabe Deus vai me trazer uma palavra de consolo e orientação através da vida desse homem, né? Então eu investi na conversa, começamos a conversar, mas o homem só falava dos problemas dele. Então eu me vi na necessidade de levar alguma palavra de consolo para ele. Quando chegamos na estação do metrô, aí ele ia pegar o mesmo metrô que eu e também o mesmo ônibus quando chegasse para fazer a integração até a universidade. Ele ia descer próximo à universidade. Então ele compartilhou comigo que estava precisando de dinheiro para comprar gás, que havia acabado o gás na casa dele, estava passando por uma dificuldade. Na época eu era aluno de iniciação científica e recebia uma ajuda de custo que era assim, menos do que um salário mínimo, né? E bem menos, era uma ajuda de custo mesmo. E aí aquela coisa no coração assim, então tá bom. Nós descemos um pouco antes, eu passei no banco, fiz um saque, dei o dinheiro para ele. Eu fiz, quem sabe agora surge alguma palavra de consolo e de orientação. E ele falou para mim, vai nessa tua força, meu irmão. E ali eu saí desapontado, chateado e caminhei bastante. Fui até aquele lugar que eu desejava passar um tempo lendo a Bíblia e orando. Fiz isso, mas a resposta não veio. E eu saí muito desapontado. Depois de toda aquela manhã, eu estava voltando no ônibus para casa. Então eu percebi, sentado assim no ônibus, olhei para fora, assim pela janela e percebi alguma coisa escrita num adesivo colado no vidro de um carro. Então me esforcei para tentar identificar o que estava escrito e estava ali escrito: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Aquilo foi suficiente para mim. Naquele momento, as lágrimas vieram aos meus olhos e eu vi como é bom saber, como é consolador saber, como traz paz saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Que essa palavra aqueça seu coração nesse dia. Deus tem os olhos sobre você para cuidar de você. Deus conhece os seus problemas. Pode descansar nele. Deus te dê um excelente dia.